você, estamos de volta pela terceira e última vez neste domingo, pela sexta e última vez neste fim de semana com a Copa Brasil de Turismo 1.4, direto do Autódromo Internacional de Tarumã, como parte das comemorações pelos 50 anos de Tarumã. Você vê o grid de largada montado com a pole position para esta prova de Ronaldo Giordani no Red 90, é o carro colocado mais à frente no grid de largada para a terceira e última bateria do domingo, que começa em seguida. Primeiro destaque com o nosso comentarista Erlon Hadel, que volta à nossa cabine e vai falar sobre classificação de campeonato. Tem título em disputa na Copa Brasil, afinal de contas. Erlon, obrigado pelo seu retorno aí, boa tarde. Boa tarde, Jefferson, boa tarde a todo mundo. E a disputa está pegada na classe A da Copa Brasil. A liderança no momento é do Icky Ramos, com 99 pontos. São 9 a mais que o segundo, que é o nosso querido amigo Wilton Pena, que veio lá de Minas, né? E na terceira posição temos o Thiago Takagi com 78, até o momento. E ainda temos que fazer um cálculo de descartes após o resultado dessa sexta etapa. Na classe B, o Jonas Simon está praticamente carimbando o título, com as vitórias nas 5 corridas até o momento, né? E a vice-liderança da dupla, Daniel Nino e o Bernardo Cardoso. E finalmente na Master, o Davi Oliveira também está com o título praticamente carimbado, pois venceu as 5 primeiras provas, deixando a vice-liderança para a dupla Sérgio Rocha e o Dr. Paulo Fontes. Aí uma palhinha da classificação do campeonato com Erlon Hadel, que fica conosco aqui para esta última prova do fim de semana. A Turismo Nacional também já encerrou sua programação aqui em Tarumã. Ronaldo Giordani aí posicionado para comandar o grid de largada nesta prova. Daqui a pouquinho a imagem do restante do grid. Para que a gente tenha aí uma noção, tem o carro número 70 aí na segunda colocação, carro 70 de Tomás Bernardi. Olha essa imagem. Poesia pura. E é na curva 1 aqui. Sensacional. Foi captado agora à tarde, é isso? Isso, agora minutos atrás. Sensacional. A coruja oficial dos 50 anos do Autódromo de Tarumã. A gente até falava antes, Erlon, nós temos esse fim de semana 50 anos da primeira prova oficial de Tarumã sendo relembrados. Sim, a primeira prova oficial aconteceu exatamente no mesmo dia de hoje, 29 de novembro de 1970. E quem estava no grid daquela primeira prova, fazendo sua primeira corrida, era o nosso hoje vice-presidente Paulo Roerli. Que maravilha, uma pessoa de uma carreira, uma grande carreira em todos os sentidos, no número de anos em que ficou competindo e nas conquistas que teve, é uma grande figura do automobilismo até hoje. Paulinho Roerli é uma das maiores lendas do nosso automobilismo. Que prova foi aquela de 50 anos atrás, Erlon? Prova foi aquela de 50 anos atrás? Foi na época, campeonato regional, que eram corridas de classe, se não me engano, classe A, que era carros até 1.200, depois até 1.600 cilindradas. Sempre separado pela cilindrada, né? Exatamente, e acima de 3 litros. Corriam os Aero Willis, os carros da época, os Alfa Opalas estavam Romeo, começando, não sei se estavam presentes. DKVs, Fuscas. Muito legal. O início de tudo. Em 1970, olha só que bacana a lembrança trazida aí pelo nosso Erlon Hadel. E a gente deixa aquele abraço para o nosso grande ídolo, Paulo Roerli. Paulinho Roerli, grande figura muito querida por todos no automobilismo do Rio Grande do Sul, aqui no Autódromo Internacional de Tarumã. Safety car abre passagem, Ronaldo Giordani, depois o Tomás Bernardi logo atrás dele. Esse safety car é um Kia Rio, fornecido pela Kia Sun Motors, para nós utilizarmos esse fim de semana. Um grande abraço para a turma da Kia Sun Motors também, emprestando seu apoio, sua confiança. A primeira edição da Copa Brasil de Turismo 1.4, Peter Tubarão e Paulinho Vidaletti aí, passando também em frente à câmera, também o 41 do Davi Oliveira. Vamos à imagem aérea aí da curva 8. Turma chegando para o grid para a largada. Vamos ter a largada em seguidinha. 20 minutos mais uma volta. A última prova, a última bateria deste fim de semana. E lá vem o pelotão. Largada parada, como de praxe, como já é costume no Turismo 1.4 do Rio Grande do Sul. Procedimento adotado também
nesta competição de âmbito nacional realizada neste fim de semana aqui no Autódromo Internacional de Tarumã. Predomínio dos gaúchos aí na pista, mas tivemos aí boas presenças de pilotos de fora do estado. Um dos destaques da competição, inclusive o mineiro Wilton Pena, é um destes nomes. E tá brigando ponta a ponta com o Icky Ramos pelo título. Vamos ver aí, vale título para Icky Ramos, portanto, já que nas categorias B e Master, as contendas estão praticamente definidas em favor de Jonas Simon e Davi Oliveira, respectivamente. Formação do grid de largada, a última prova. Você se arrisca a apostar em alguém, Erlon? Não. Não vale a pena, né? Não dá. Não tem como. Numa categoria dessas... E os carros já todos mostrando as cicatrizes, né? Depois de 5 corridas. As marcas de batalha. São, mais uma vez, quase 30 carros posicionados no grid. Estamos pelo ok da direção de prova. Atenção, é hora do show. Vai começar a prova, vai começar a última bateria da Copa Brasil de Turismo 1.4. Luzes apagadas e a largada. Começa a prova e está o começo da última etapa da Copa Brasil. Bernardi tomando a ponta, o Red 90 com Giordani ficou por dentro. Aí a tomada da curva 1, pela última vez a tomada da 1 logo após a largada. Neste fim de semana especialíssimo dentro das comemorações dos 50 anos do Autódromo Internacional de Tarumã. Subida para a curva de número 2. Vamos ver lá na frente. Thiago Takagi, Wilton Pena, Icky Ramos atrás, Bernardi lá na frente. Wilton é o terceiro, Takagi é o quarto. Briga deles vale também campeonato. O Giordani caiu bem para trás, né? Caiu muito o Giordani, que largou na pole position, que vinha comandando o grid, está ali tentando aparecer na sexta, sétima colocação. Despencou na tabela o Giordani no Red 90. Isso vai facilitando a vida pro nosso amigo Wilton Pena. O Wilton Pena vai bem. Aí você vê Jonas Simon, Seninha, Giovanni Pique no Corsa Vermelho. Atrás o Cleitão Salcedo. O 84 também no meio do bolo. O carro de Fabiano Moraes. Fabiano Moraes. Piloto de Cachoeirinha. Lado a lado os líderes disputando a ponta. Você vê aí sensacional a tomada da curva de número 8. Daniel Nino vem para tentar roubar a ponta. Aí Daniel Nino com o Tomás Bernardi. Lá vem Daniel Nino. Descendo a reta lado a lado, vem o Nino na frente. Olha o Wilton Pena ali atrás. Daniel Nino mergulha e vem para assumir a ponta. Deu uma esparramada, carro de lado. O Bernardi foi lá para fora. Olha o Bernardi lá fora. O carro vem quicando. Volta no trilho de novo. Que recuperação do Bernardi. Sensacional. O Bernardi foi lá fora e conseguiu colocar o carro no trilho. Voltou para a pista e segue na batalha. Deve ter aprendido com o pai, que pilota muito na terra. É verdade, de terra eles entendem. Mari Tomás Bernardi, é o Tomás Bernardi, o filho. Quem está no carro? E aí, o carro que largou na pole position com o pneu furado. É o carro número 90 de Ronaldo Giordani, mas que infelicidade do Giordani. Que azar, né? Deve ter se envolvido em algum toquezinho nessa largada. Algum entreveiro certamente acabou sobrando aí para passarinho. O Giordani. Passarinho, ali atrás João Lemos, o Portuga João Lemos. Paulinho Vidalete, Davi Antunes. O Giordani voltou, passou aqui na frente da cabine. Show de imagens aí no trecho final do circuito dos 3.039 metros do Autódromo Internacional de Tarumã, do cinquentenário Autódromo de Tarumã. Daniel Nino mantém a liderança ali, né? Daniel Nino com Wilton Pena em segundo. Takagi é o terceiro, Icky Ramos o quarto, Jonas Simon o quinto. Jonas tenta por fora. Olha o Wilton Pena, apoiou na zebra, veio de lado. Que passagem. Vem batendo porta ainda, o Wilton Pena vai pra ponta. Que passagem. Fenomenal a ultrapassagem de Wilton Pena. Fantástico. Wilton assume a liderança, Daniel Nino agora é o segundo. Vem fungando no cangote do Mineiro. Takagi o terceiro. Lembrando que os pilotos, os principais aspirantes ao título são Icky Ramos, Wilton Pena e Thiago Takagi. Tem o Luiz Sena Júnior também nessa conta aí, considerando os descartes. Mas está mais para trás. Está um pouquinho mais para trás. Nesse momento mais difícil a situação para o Seninha. 26 carros largaram nessa última bateria de um total de 33 que estiveram aptos a disputar a Copa Brasil neste fim de semana. Uma pena que o Ribeiro, né, que teve muito azar nessa Copa Brasil. Não foi o fim de semana dele, né? Luiz Carlos Ribeiro no 44, que montou uma dupla
bastante competitiva com o Rodrigo Ribas, mas na prática eles não conseguiram converter em resultado. As máquinas sofreram demais com esse calor, né? Exatamente, a gente até viu uma cegonha, que acho que era de carros do Turismo Nacional, que o pessoal tava brincando aqui, que ia direto para alguma fábrica aí especializada no uso de ferro. Exatamente, tamanhos dos prejuízos que visualmente eram facilmente constatados nos carros que participaram das peleias aí do fim de semana. Estamos na última prova, estamos chegando a apenas 5 minutos de corrida. Tem muita história para ser escrita e contada aqui em Tarumã. Seninha na cola do Tomás Bernardi, na briga pela 6ª colocação. Logo atrás desse pelotão aí. E o Thiago tá sofrendo uma pressão ali absurda, né, do Ick Ramos, né? Olha o Jonas Simon, ele sempre vem escorregando na saída da 3 para tentar pegar no embalo e fazer o laço por dentro. O Jonas tá só curtindo ali aquela briga ali, vendo o que vai sobrar para ele. Mas ele parte para cima, vem tentando a ultrapassagem em cima do Ick Ramos, vem levando uma pequena vantagem nesse momento na descida do Tala. Thiago na frente dos dois. Thiago fez o traçado por fora, agora puxou por dentro e o Jonas Simon faz a ultrapassagem para cima do Ick Ramos. O Thiago também não vai vender barato essa posição. Será que o Jonas vem de novo aí da 6ª, 7ª, 8ª colocação, jantando todo mundo? Vamos ver aí. Replay, o Thiago dançando aqui na frente. E aí o mergulho de Wilton Pena, que valeu a liderança em cima de Daniel Nino. Que ultrapassagem. E olha só de lado que manobra na curva 1. Soltando fumaça do Dunlop. Tem um controle de carro fantástico também o Wilton Pena, mineiro do carro de número 53. Lá vem ele, vem pra dentro, tenta quebrar o vácuo. Takagi vem com eles. Simon por fora. Daniel Nino montado na garupa do Wilton Pena. Wilton vem de novo, vem atravessando em pleno fim de reta. Entra de lado na curva 1, todo mundo apoiando, levantando o pneu. Pena, Nino, depois Takagi, Simon. Ick um pouquinho mais atrás agora. E eles já abrem uma grande distância para o 6º colocado. Então é o bolinho dos 5 primeiros. Eles fizeram o clubinho deles aí para resolver quem é que vai ganhar a corrida. Olha o toque. Simon foi para fora. Takagi equilibrou. Simon bota por dentro. Takagi se mantém em terceiro. E o Simon manteve a posição também. Fantástico controle de carro do Simon e do Takagi no toque entre eles naquela saída agressiva da 3 do Simon. Imagina só chegar e entrar na terra ali, cerca de 140 km por hora. Nada agradável, sem dúvida. Wilton Pena na ponta. Daniel Nino estudando aí os movimentos do mineiro. Takagi respira um pouquinho. O Ick grudou de novo. O Ick vem embutido agora na traseira do Jonas Simon, tentando dar o troco pelo 4º lugar. Os 5 primeiros, veja como destoam do restante do pelotão a essa altura. Estão com uma corrida própria deles, né? E depois, na sequência, fechando o giro dos 10 primeiros colocados, o Tomás Bernardi, Luiz Sena Júnior, Clayton Salcedo, Giovanni Pique e o Luiz Carlos Ribeiro, de quem a gente falava há pouco. Vai fechar com o top 10, pelo menos é o resultado de um momento dele. O Simon já tá mostrando a carinha pro Thiago, né? Vamos de novo. Vem Simon de novo. Simon e Takagi, um dos grandes duelos. Nesse momento, a gente vai tentar fazer contas aí, enquanto que o Ribeiro tenta colocar por fora para cima de Giovanni Pique. Vem Ribeiro, bota por fora. Duelo dos Vales. O Ribeiro que vem aí no 44 de Lajeado, enquanto que o Pique vem da cidade de Vera Cruz. Vales do Taquari e Rio Pardo. Simon por fora, sempre escorregando nas 4. O Takagi entendeu a malandragem dele. O Takagi tá bloqueando aquele lado. Já tá se defendendo melhor, né? É exatamente o traçado mais defensivo do Takagi para tentar bloquear as investidas do Simon na curva 3. Na saída da 3 pro laço. Aí o replay, quando o Simon aproxima, ele toca na quina direita do carro do Takagi e ele mesmo perde o controle e bota rodas na grama. E aí os dois equilibram para se manter na pista, né? 6ª colocação do Luiz Sena Júnior conseguiu a ultrapassagem para cima do Tomás Bernardi. A gente viu o carro do Seninha à frente nessa tomada. O carro branco número 97 à frente do número 70, carro preto da Extreme. Que maratona de corridas, né, Jefferson? Impressionante. Foram 18 corridas nesse fim de semana em Tarumã. Que festa! É um teste de resistência também para todos. Olha o Simon por fora, Takagi, Wilton Pena fechando o lado de fora, quebra o vácuo, vem Daniel Nino. Nossa senhora, é um embutido na traseira do outro. Sensacional o quiprocó que vale a liderança da última bateria do fim de semana. Que corrida limpa! Corrida fantástica até aqui. Nesse momento, o Wilton Pena estaria somando 30 pontos, que valem a vitória, iria de 82 para 112.
E o Ike Ramos como segundo colocado, ou terceiro colocado? Terceiro colocado. O terceiro colocado leva quanto aqui, Arno? Vamos fazer aí a Vamos conta. pra cola. 22. Só 22, mas tem os descartes ainda, né? Iria 104, mas teria que tirar mais. O Wilton Pena perderia mais 14, de 82 cairia para 68, acrescentaria 30, fecharia com 98. O Ike Ramos, 85, mas Menos descarta 18. menos 18, baixa para 67 e acrescentaria 22. 89, não dá para o Ike no momento. Vamos ver o Takagi. O Takagi com 68, O Takagi tem 12 para descartar 56, não, também não dá para não ele. dá pra ele. Então, nesse momento, o mineiro Wilton Pena vai ser o campeão da classe A. E vencendo a prova. Então, vencendo em alto estilo. Chegamos à metade da prova, menos de 10 minutos para o final, são 20 minutos mais uma volta. Bernardo Cardoso, quem está no carro número 18. O próprio Daniel Nino entra na caixa de comentários para nos avisar. Valeu, Daniel. Valeu, Daniel. Bernardo Cardoso, que vai brigando aí para confirmar com o Daniel Nino o vice-campeonato na classe B. Praticamente definido em favor do Jonas Simon. E que prova, então, do Bernardo Cardoso, que está estreando esse ano com 16 anos. Fantástico, grande trabalho. Bernardo tentando sair com uma vitória nesta última etapa da Copa Brasil. Wilton Pena ainda na frente, depois Bernardo Cardoso, Takagi, Simon, olha o Ike Ramos, abriu o Ike ali atrás, vamos ver, briga pela ponta, tem briga mais atrás também, Ike Ramos assume a quarta colocação, o Ike Ramos está sentindo que precisa pontuar melhor, que precisa se livrar aí de alguns retardatários, enquanto que o vovô Urbano está recolhendo o seu Voyage para os boxes, porque sofreu esse Voyage também, meu o Jorginho Deus. Flores agora. Ah, muito bem, Jorginho Flores. É a dupla, vovô Urbano e Jorginho Flores no Voyage 554, que foi batizado, submetido a todo tipo de crueldade que um automóvel pode sofrer. Exatamente, o carro desceu aqui em Tarumã na quarta, 0 km. O único carro no planeta, em todo o automobilismo, que sofreu mais que o carro do vovô no fim de semana foi o carro do Romano Grosjean na Fórmula 1. Ele se partido no meio e fogo. Muito bem, informação também que o Rodrigo Ribas está a bordo do 44, as equipes aí soltando as suas estratégias. Portanto, o Rodrigo Ribas aí brigando por uma posição de destaque entre os 10 primeiros colocados na bateria derradeira. Contorno da 1. Pena sustenta a ponta, Bernardo atrás dele. Takagi sofrendo um ataque muito forte nesse momento do Ike Ramos. Tem gente abandonando, tem um carro parado ali. É o 78. É o 78, se é o 78, é Breno Henrique da Silva, de Canoas. Exatamente. Família Bastos. Uma família também com peso aí no automobilismo, um sobrenome tradicional nas corridas no sul do mundo. Aí, sétimo colocado, Bernardi. Nós tivemos ali o Bernardi, também tem Rodrigo Ribas ali naquele bolo, Clayton Salcedo. O número 66 também está na parada, que é o carro de William Loveira, exatamente. Lembra do Pique. Giovanni Pique, que vinha muito bem, piloto de velocross. Você viu o adesivo no para-brisas? Sim. Velocross, motocross. O que já lhe rendeu muitos títulos e cirurgias. Com certeza. Alguns ossos. Que coisa, né? Mas são literalmente ossos do ofício, seu Erlon Hader. Pouco mais de 7 minutos para terminar. Terceiro carro ali, a traseira parece de autoescola. Nossa, mãe do céu, quem será que o nosso amigo aqui está falando? Diego Cedinho, muito obrigado, grande abraço. Elisandra Costa, o Diego, a rapaziada que está aqui sintonizada conosco. Vamos nessa. Olha o Bernardo Cardoso, tentou uma saída mais agressiva da 3. Ike Ramos ameaça colocar por fora, tenta um traçado diferente, vem travando o pneu. Olha o Ike, a manobra é agressiva, hein? A manobra é ousada do Ike para tentar ficar com a preferência da curva na perna seguinte. Vamos ver Ike Ramos. Takagi se defende, fica por dentro e foi pra fora. Lote carpido, voltou pra pista. Tá na peleia, tá vivo. Peleia. Consegue pelo menos defender a quarta colocação do Simon, que vinha no chuleio ali atrás tentando roubar essa quarta colocação do Ike Ramos. Grande controle de carro e o Thiago Takagi agressivo para sustentar a terceira posição na prova. Sonha ainda com a vitória e com o título, o Thiago Takagi. Olha essa cena, nossa mãe, é o Portuga? João Lemos. Não, Bastos. É o Bastos, exatamente. Voltando para os boxes. Aquele carro que estava parado lá na saída do laço, na descida do laço para o Tala.
Veio para os boxes com o capô aberto e tudo. O Evandro Planqualit está perguntando da Copa Tipo. Deixa o projeto da Copa Tipo congelada, tá? Que coisa. Pedro Igor Ramos, Ademir Perna Moreira está na locução de arena nesse fim de semana, atendendo também os avisos da direção de prova lá no alto da torre. Abraço para a turma do blog do Passatão que também sintoniza conosco. O que você tem de destaque aí pra gente? Erlon Radel. Não, pessoal, nas redes sociais aqui, a torcida organizada do Zona 5, o pessoal da Bahia, Rafael Michelon. Que maravilha. Assistindo na Bahia com saudade de Tarumã. Curta, se inscreva, siga esta transmissão e os canais Curva do S no Facebook e no YouTube. Eu sou Jefferson Kerr, comigo Erlon Radel, direção de Marcos Mosqueta. A operação aqui também com o Marcos Bica, com o nosso Juninho Platão Garcês. Replay. Vamos ver aí, você vê o carro do Ike lá por fora, tentando a ultrapassagem do Takagi. E aí o Takagi esparramou para cima dele, aqui na outra tomada o Ike já belisca a grama e o carro vai todo ele para a grama. E ele volta para a pista sem perder o rebolado, sustenta o quarto lugar. Voltamos com a imagem ao vivo. Wilton Pena, Takagi espalha por dentro, Simon atrás, Ike por fora. Bernardo Cardoso quietinho, cara. E o Simon tentando jantar dois, mas conseguiu a ultrapassagem em cima do Ike Ramos. Definiu na 1, vem Jonas Simon tentando ainda manter o 100%. Essa turma tá fazendo corridaça. Olha, pelo menos do domingo a melhor corrida até aqui, porque 4 minutos pro final e a vitória não está decidida. Ninguém assumiu a ponta e abriu como o Simon acabou fazendo. Nas outras baterias, um pouquinho ele sempre abria. Fumaça no Dunlop novamente. Fumaça para todo lado. Espelho sendo arrancado. Esse é o DNA da Turismo 1.4. Essa categoria que é um sucesso cada vez maior, um sucesso que vai extrapolando as fronteiras do Rio Grande do Sul. A briga do 5 virou briga do 6 porque tanto entrever aí, Luiz Sena Júnior chegou. Esse Corsa branco número 97 fechando esse pelotão. Chegou na festinha. O Seninha aqui num cenário um pouco caótico pode até ser campeão da classe A. Nesse momento, ninguém deixa de acreditar. Não? Em absoluto, ninguém deixa de acreditar. Aí a briga do pelotão do 7º lugar para trás, Tomás Bernardi, William Loveira, Rodrigo Ribas e Clayton Salcedo. Vem o Wilton Pena, 3 minutos para o final. Simon para cima do Takagi, incomodando, cutucando a traseira do Takagi. Vem Simon, Takagi escorregando, tenta esparramar um pouquinho para tirar a ação do Simon na subida da 1 para 2. E o Simon insiste, montado na lavadeira, tenta por fora. O Takagi ficou difícil, hein? Ficou difícil, vamos ver. Na tomada seguinte. Aí Simon e o Simon ficou. O Simon ficou, Takagi resiste e defende a terceira posição. E que Ramos tenta se aproveitar, tenta tirar uma lasca aí da situação. Takagi bateu o espelho com o Simon, Ike Ramos, Seninha se aproveita, Takagi é o terceiro, Ramos o quarto, o Simon vai sendo ultrapassado pelo Seninha. Foi lá fora, beliscou a grama também, Ike Ramos bloqueando a passagem do Simon, Seninha tenta por fora. Basílio resiste ao 5º colocado ainda. E com isso o Bernardo Cardoso e o Wilton estão dando uma respirada. Rapidinho, 2 minutos para o final, estimativa de potência e velocidade máxima dos carros na pista. Está pedindo o Diego Sebem, uma informação importante, Erlon. A potência é ao redor de 130 cavalos. O motor é 1.4, apenas com escape dimensionado e a central eletrônica fornecida pela hardware. Fim de reta chega em quanto? Ontem tinha alguma medição de 1,68. Muito bem, na casa dos 170 km por hora, portanto, Simon vem para jantar os dois. Em reta tá difícil segurar o homem. Vem Simon, 3 wide. Colocou por dentro ali o Ike Ramos tentando a recuperação. Takagi ficou por fora. Simon passou os dois de vez. Takagi e Ike Ramos batendo espelhos. Seninha na retaguarda. Basílio assume a terceira colocação. E ninguém é de ninguém na briga que vale o 4º lugar. Agora entre Ike Ramos e Thiago Takagi. Pode até valer o vice-campeonato, porque nesse momento o título está indo para frente. Daqui a pouquinho as placas, daqui a pouquinho indicação de 2 e depois de uma volta para o final. Seninha cresce. Tenta se garantir entre os 5 primeiros, Luiz Sena Júnior. Vem o Wilton Pena, vem Bernardo.
Simon, e aí virou briga tripla pelo 4º lugar. Os caras estão colocando a mão pra fora ali, é isso? O que tá acontecendo? Uma reclamação de alguma coisa ali. O Seninha ficou um tanto quanto insatisfeito com alguma coisa, algum comportamento dos adversários logo à sua frente. Uma grande corrida para fechar a programação deste fim de semana especialíssimo de automobilismo, especialmente dentro dessa programação do cinquentenário do Autódromo Internacional de Tarumã. Meio minuto para o final. Erlon Radel. Alguma aposta? Nem pensar. Não temos como, né? Estamos aí com 20 segundos, deve ter placa de 2 voltas. Estou de olho aqui no posto da direção de prova para confirmar se teve ou não a placa de 2 voltas. Olha o Bernardo por dentro, deu uma esparramada o Wilton. Vem Bernardo, será que o Bernardo dá a sua cartada decisiva da última volta? São de classes diferentes. São de classes diferentes, mas é uma vitória no geral, é um primeiro lugar, é uma... Vem Bernardo, tenta para cima do Wilton. Bernardo Cardoso, parceiro do Daniel Nino. Tenta aí do Bernardo por dentro, o Wilton experiente, é malandro, defende o lado de dentro no contorno do laço. E o Simon tá vivo ainda, hein? Será que tem 100% do Simon? Já vem chegando. Vem Basílio, já tá na balada dos 2 primeiros colocados. A turma de Takagi, Ramos e Seninha ficou para trás. Vem de lado, vem atravessando na freada do Tala. O Wilton Pena. Na imagem do drone, na próxima passagem, indicação. Deve vir o de última volta. Esse agora é o momento mais difícil para as equipes, né? Tensão da última volta. A última volta de todo o evento. A última volta da bateria decisiva da Copa Brasil de Turismo 1.4. Muito obrigado a você que esteve conosco ao longo de todo esse fim de semana. Vamos com a indicação de última volta para ele. Wilton Pena, a última volta pode ser a volta do campeonato na classe A, classe B praticamente decidida para cima, a classe N do Davi Oliveira, que também está com 100% até aqui no fim de semana. Última volta de prova, aí que Ramos defendendo aqui da posição do Seninha. Lá na frente o Wilton respira. Simon abre a artilharia, deu um toque, saiu fumaça, Bernardo controlou. Que personalidade do Bernardo. E o Wilton Pena se beneficia disso, da briga acirradíssima de Simon com o Bernardo, para respirar um pouquinho. E quem sabe conquistar a vitória e o título da sua categoria. Falta pouco para ele. Tá pintando vitória do Wilton Pena, menos de meia volta para o final. Aparentemente parece que tá tudo se definindo aí pelas distâncias, né? A pressão do Simon no Garoto Cardoso e o toque entre eles pode ter sido determinante para a vitória e o título que nós vamos anunciar extraoficialmente, mas é porque, claro, depende de revisão, vistoria, etc, etc. Quando a gente anuncia a pontuação, sempre depende da bênção. Mas a gente deve anunciar sim, isso é transmissão de corrida, isso aqui é corrida. Lá vem o Wilton Pena para vencer, quebraram 100% de Simon, vem para a vitória o Mineiro, passa na frente o Wilton Pena. Vence o Wilton Pena na última bateria da Copa Brasil de Turismo 1.4 para conquistar o título da classe A. E pelo jeito teve a ultrapassagem do Simon no Cardoso. Na chegada, exatamente, o Jonas Simon por 2 décimos conquista a segunda colocação na bandeirada. Que Jonas Simon em segundo, Cardoso em terceiro, Thiago Takagi em quarto e Ike Ramos em quinto. Nós vamos até as contas aqui para ver quem ficou com o vice-campeonato nessa briga aí, provavelmente entre Ike Ramos e Thiago Takagi. Mas pela matemática, mesmo na base da conta de padeiro, no papel e na caneta aqui na cabine, dá para dizer que o Wilton Pena vence a prova e é o campeão da classe A da Copa Brasil de Turismo 1.4. Jonas Simon, campeão da classe B, e Davi Oliveira, o vencedor da classe Master. Que corrida para encerrar o domingo, Jefferson. A melhor deste domingo. Sem sombra de dúvida. A melhor deste domingo. Muito obrigado, valeu a você que ficou acompanhando, que permaneceu conosco. Fantástica essa corrida que foi disputadíssima até a quadriculada. E limpa a corrida, sem... Uma corrida limpa, com toques e grande controle de carro dos pilotos, porque esses toques eles são até comuns, fazem parte do show nesse tipo de prova. Vamos ver aí, tem three wide na reta, né? Que coisa, aí que Ramos, Takagi, o Simon mergulha por dentro e leva os dois na tomada da 1.
E vem gente comemorando aqui na reta já. Dando no corte. Momento que o Simon ia assumir a terceira colocação e depois teve um outro momento importante. É o nosso Wilton Pena. O Wilton Pena, claro. Teve um outro momento importante também, depois quando o Simon tocou no carro de Bernardo Cardoso, já na última volta. Foram dois momentos bastante emocionantes, acirrados aí destes instantes finais de prova, enquanto que a gente acompanha a chegada de Wilton Pena ao parque fechado, o único homem que conseguiu derrubar o Jonas Simon no fim de semana. Fantástica a prova dele e do Bernardo Cardoso. Primeira vez do Wilton aqui em Tarumã, né? Primeira vez. A gente conversava com ele numa das baterias anteriores e foi realmente um trabalho excepcional. Também do Wilton Pena, como do Jonas Simon, que se firmou como grande nome do fim de semana com 5 vitórias em 6 provas. Aí, exatamente o momento do replay, quando o Simon tenta sair mais lançado na saída da curva 3. Já na volta final, acaba tocando na traseira do Bernardo Cardoso, que também teve muita personalidade para segurar o carro. E aí, deu uma estilingada preponderante para sua vitória. O Wilton Pena, que acelerou para conquistar o título da categoria A. E também a vitória, logicamente, nesta bateria final da Copa Brasil de Turismo 1.4. Sobe no teto e vibra muito o Wilton Pena. O mineiro de Belo Horizonte, que corre lá no Circuito dos Cristais, do novo Autódromo Potenza, em Lima Duarte, na região de Juiz de Fora. Veio aqui para o Rio Grande do Sul, acelerou e acelerou demais. Um trabalho fantástico de muita gente e um dos pilotos mais destacados do fim de semana, vencedor desta última bateria, exatamente o Wilton Pena. Nosso Erlon Radel está fazendo as contas aqui para que a gente tenha aí uma definição de quem foi o vice-campeão, sobretudo, né? Vamos ver aí, vamos chegar a uma definição de quem foi o vice-campeão entre Ike Ramos e o Thiago Takagi. O título no somatório de pontuação, já considerando descartes, tá bem claro aí que foi para o Wilton Pena realmente. Pedro Ivo Ramos foi até a quadriculada mesmo. Fernando Reitich, Eduardo Curti, Marlon Jonas Vaz, Rogério Marquardt, a RBM Comércio e Serviços. E aí está o resultado final da prova, com o Wilton Pena vencendo, o Jonas Simon na segunda posição na quadriculada, o Bernardo Cardoso foi o terceiro, o Thiago Takagi em quarto, Ike Ramos fechou em quinto. Muito bem, temos um veredito aí, seu Erlon Radel. Fala rapidinho pra gente, pelos seus cálculos aí, quem é que conquistou esse vice-campeonato? Ike Ramos. Ike Ramos, portanto, na prancheta do Erlon Radel, conquistou aí o segundo lugar sobre o Thiago Takagi nesta última bateria, aliás, valendo a classificação da primeira edição da Copa Brasil de Turismo 1.4, enquanto a gente acompanhava também a classificação final de corrida. Muita festa, o pessoal já trabalhando aí na organização de pódio. Olha, grande trabalho aí, grande encerramento de prova. A gente vê os carros aí, estamos aguardando. Vamos ver aí, aguardando exatamente. O Wilton Pena está chegando aqui conosco, o Erlon está posicionado aí já para conversar com ele. E muito bem, o Wilton está posicionado aí para que a gente possa bater um papo com ele também. Vamos lá, tá tomando um ar, que coisa, tá emocionado, tá cansado, é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo com o nosso Wilton Pena, que termina aí se sagrando vencedor da classe A. E esse misto de emoções, Wilton, tenta descrever pra gente aí a sua sensação. A gente conversou mais cedo e os sentimentos são muito mais aflorados, com certeza, agora que você venceu uma bateria, que você venceu o título da categoria. Parabéns. Solta a emoção aí pra gente. Primeiramente, eu quero agradecer e mandar um beijo aí para toda a minha família, todo mundo que torceu para mim, os amigos, minhas filhas. E a equipe do Leandro aí se superou no fim de semana, acreditaram em mim aí. E eu tenho uma torcida grande lá em BH, tem a equipe que faz meus carros há muitos anos lá, Pescar Motorsport. Tenho certeza que eles estão orgulhosos lá também.
com esse título brasileiro e era um sonho para mim ser campeão brasileiro. Eu comecei a tentar isso no ano passado, entrei para Turismo Nacional com a ideia de ser campeão brasileiro, mas infelizmente o custo é muito alto, eu optei por vir aqui no 1.4. É meu primeiro ano andando nesses 1.4 e eu já me apaixonei com os carros, porque são carros que o custo é baixo, não quebra e a diversão é muito grande. E deu tudo certo. Agora temos aí o título brasileiro e realizei aí meu sonho de ser campeão brasileiro. Escreve pra gente as emoções que você viveu nessa última bateria em que você confirmou o seu título brasileiro na sua categoria na classe A da Copa Brasil do Turismo 1.4. Eu larguei muito focado ali, eu estava determinado a ir para cima mesmo de todo mundo. Eu tinha para mim que eu ia conseguir fazer isso e foi o que eu fiz. Eu coloquei muita raça, muita garra aí. Acredito que os concorrentes também brigaram muito ali. Eu consegui acabar mantendo a liderança da corrida aí e concretizei o meu plano mesmo e deu tudo certo. Então você falou, para encerrar, você falou aí que você fez uma migração por questão de custo, de competitividade, de ser um carro prazeroso para a categoria de Turismo 1.4. O seu recado, então, a respeito dessa categoria que talvez mais pessoas estejam vendo você, ouvindo você e pensando em tomar essa decisão também de se integrar a esse mundo tão competitivo do 1.4. Olha, isso é um assunto muito sério. Eu tenho um respeito muito grande pelo Ângelo, que idealizou esse campeonato do Turismo Nacional e trouxe os carros modelos novos e tudo, mas realmente o piloto tem que procurar o melhor custo-benefício para ele. É 1.4 atualmente, é um custo-benefício muito melhor, o carro não tem quebra, você diverte até mais. Então, eu fiquei feliz ali com uma notícia hoje que ano que vem vamos ter o Campeonato Brasileiro em 4 estados diferentes, e eu vou estar junto com esse pessoal, vou dar força, e eu quero que esse campeonato aí seja o melhor do Brasil e cresça cada vez mais. Wilton Pena, eu conheci você pessoalmente hoje pela manhã, por acaso, no café da manhã do hotel. Muito legal ver você aí se sagrando campeão, atingindo seus objetivos. Parabéns, faça sua festa, curta a sua vitória. Obrigado, viu? Sou seu fã, assisti lá o Armagedon, vi todos os seus papos lá, madrugada fora. Grande abraço. Vai lá pra festa, vai pro pódio comemorar então. Obrigado. O Wilton Pena, primeiro colocado, vencedor da categoria A da Copa Brasil de Turismo 1.4. A festa dos vencedores agora. Parabéns aí pro Wilton. Parabéns pro Jonas Simon, vencedor da classe B de 5 de 6 baterias. Parabéns pro Davi Oliveira, vencedor da classe Master. Erlon Hadel, parabéns ao Autódromo de Tarumã, tão essencial para que isso acontecesse, junto com patrocinadores, com as entidades esportivas oficiais, enfim, que evento maravilhoso que a gente viveu. Sem palavras para falar nessa festa que aconteceu aqui no Tarumã, nesse ano que foi difícil para todo mundo e que provou que o automobilismo está vivo e principalmente Tarumã está vivo, tem alma e vai durar mais 50 anos no mínimo. Que venham mais 50 anos tão bons, tão maravilhosos quanto foram os primeiros 50. Obrigado, Erlon. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Mosqueta. Obrigado a todos que participaram. E vamos indo para 12 horas de Tarumã daqui a um mês. Menos de um mês. 19 e 20 de dezembro, a contagem regressiva já está aberta para as 12 horas de Tarumã, as 12 horas dos 50 anos de Tarumã. Eu sou Jefferson Kerner, encerro por aqui. Erlon Hadel esteve conosco nos comentários. Ademir Perda Moreira ontem também na transmissão. Direção do Marcos Mosqueta. Trabalho da equipe de cabine com o Marcos Bica e o Juninho Garcês e todo o restante da rapaziada. Muitíssimo obrigado. Seu último recado, Erlon. Você está com o microfone aí, você está sapateando do meu lado. Fala pra gente então, abre o coração. Se emocionou, Erlon, tudo bem, faz parte do momento. Gente, muitíssimo obrigado, que a gente se encontre rapidinho, nas 12 horas a gente tem novo encontro, né, 19 e 20 de dezembro, a gente se vê aqui nos canais Curva do S, nos canais oficiais de Tarumã e das 12 horas. A você um agradecimento especial, cuide de você e dos seus e até a próxima, valeu, tchau!